anjo da guarda, espíritos protetores, listado no livro dos espíritos, que nós temos na biblioteca, e também temos para vender. Temos no Evangelho segundo o Espiritismo vários temas sobre anjos guardiões, temos orações dos anjos guardiões também para nós, muitas preces, e temos esse livro chamado Ave Cristo, que é um livro de Chico Xavier, que conta a história de 300 anos mais ou menos depois de Cristo, onde os cristãos eram bastante perseguidos, e ali eles recebiam e tinham muitas influências de espíritos protetores e anjos da guarda, que ajudavam eles a seguir em frente, para fortalecê-los em sua caminhada. Então, para quem quiser ler um livro muito interessante, um romanceado, chama-se Ave Cristo, de Chico Xavier, e nós temos esse livro para emprestar na biblioteca e também temos para vender. Vale a pena a leitura desses livros aqui. Então vamos lá. Quem são os anjos? Né? Quando a gente fala em anjo, a gente já imagina, já tem uma imagem na cabeça da gente. Quem são os anjos? Anjos são espíritos puros, e eles estão no mais alto grau da escala espírita. Não são uma criação especial de Deus. São espíritos que, pelos seus próprios esforços, alcançaram a perfeição. Ou seja, são espíritos, ou seja, são pessoas como nós, que já encarnaram e reencarnaram muitas vezes, mas já subiram na escala de progresso moral e espiritual, e estão lá em alto nível. Quem está lá no alto nível, que viveu conosco há um tempo atrás? Jesus. Ele é um anjo, um espírito totalmente puro. Quem mais nós temos aqui então? Temos aqui então os anjos da guarda. Eles também são espíritos totalmente puros. O anjo da guarda, então, ele é um espírito protetor. Ele já é um espírito bom. Jesus, ou seja, a nossa missão, a nossa vontade é que nós, dentro da escala de grau de evolução, a gente chega a ser espírito puro, mas nós temos aí degraus a subir. Então, abaixo do puro, nós temos os espíritos bons, que se encaixam nos nossos anjos da guarda. E dentro desses espíritos bons, nós temos também alguns degraus. Então, qual é a missão do espírito bom? Proteger seguir o homem na sua vida e ajudá-lo a progredir. Então, os nossos anjos da guarda estão aqui para nos ajudar. E é sempre de natureza superior a nós. O que quer dizer isso? Se eu preciso de um professor para mim, eu preciso de alguém melhor do que eu para me ajudar a progredir. Se eu for uma pessoa que estiver muito para baixo, muito negativa, e tiver alguém me ajudando nessa mesma vibração, não vou conseguir receber ajuda. Então, o nosso anjo guardião, ele é de nível superior ao ser protegido. Também, nosso título falava em anjo da guarda, espíritos familiares. Será que espíritos familiares também são nossos protetores? Nossos anjos da guarda? Os nossos pais que se foram, um parente, nossos avós? Pais de vida passada? Pessoas que conviveram conosco em vidas passadas, será que elas são nossos protetores? Nossos anjos também podem ser? São também, porque eles podem ser considerados espíritos bons, mas eles têm suas limitações. Porque quanto mais evoluído nós formos, mais fortes e mais a gente pode influenciar as pessoas positivamente. Então, os espíritos guardiões familiares, eles têm o que diferente do que só os bons? Eles têm a ligação familiar, a ligação dos sentimentos, a ligação das emoções. E aí fica um pouco mais difícil para proteger, porque muitas vezes esses espíritos familiares estão sofrendo junto conosco. Por exemplo, a minha mãe já é desencarnada, ela pode de repente estar me protegendo, mas se ela me vê sofrendo, como ela tem uma ligação, um laço comigo, ela também de repente sofre junto. E quando a gente sofre junto, a gente tem mais dificuldade em ajudar. Por isso que essa escala, quanto mais evoluído o espírito, para te proteger, melhor. Né? Por isso que tem as limitações, os espíritos familiares, né? Por conta desses sentimentos.
E os espíritos simpáticos, né? Que nem as pessoas simpáticas, né? Que a gente tem simpatia gratuita. Será que eles podem nos proteger? A simpatia, ela acontece por conta de afinidades, semelhança de gostos, de sentimentos, assim como nós escolhemos nossos amigos, né? Amigos a gente escolhe, a família vem junto com a gente. Então, se nós escolhemos nossos amigos porque nos são simpáticos, assim é a mesma coisa dos espíritos. Eles se aproximam de nós e nós com eles, porque nós temos simpatia com esses espíritos. Podem nos proteger? Também, mas claro que com suas limitações. E quanto tempo dura essa proteção, esse vínculo? O tempo que a gente tiver simpatia um perante o outro. A partir da hora que cortar essa simpatia, não é mais. É comum a gente ter com os amigos. Enquanto nós somos simpáticos uns com os outros, a gente está junto e gosta. A partir da hora que há desavenças, a gente se afasta. Então, mesma coisa são esses espíritos protetores simpáticos. Então, dentro daquela escala, já estão um pouco mais abaixo das suas limitações. E aí temos aqui ainda o mau gênio, o mau espírito, o anjo mau. Olha só, é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem, mas age por sua própria iniciativa e de acordo com a afinidade que encontra. Então, se eu for uma pessoa que sempre estou negativa, reclamando de tudo, sofrendo com tudo, não vendo nada de bom em nada, pensamentos ruins, como diz meu pai, enganar, mentir o tempo todo, o que vai se aproximar de mim? Pessoas, espíritos da mesma sintonia. Porque os iguais se atraem. Se eu não quero que se aproximem de mim espíritos imperfeitos, porque todos nós somos pessoas imperfeitas, né? Se nós estamos aqui encarnados nesse planeta, nós estamos dentro da escala espírita, no grau de espíritos imperfeitos. Nós precisamos ainda evoluir bastante, precisamos ainda crescer bastante, aprender muito, para a gente se fortalecer e seguir em frente. Assim também são os espíritos. Ainda precisam aprender muito. Por isso que eles às vezes estão junto com um perverso, incentivando a pessoa a fazer maldade, porque ela está nessa mesma sintonia. Isso nós queremos? Não, nós não queremos esse tipo de proteção. Isso já é algo negativo. Mas nós temos o livre-arbítrio. E a gente pode escolher o quê? Um espírito bom, como nosso protetor, ou estamos escolhendo um espírito mais imperfeito para estar conosco? A escolha de cada um de nós, de acordo com nossas atitudes, com nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar. Então aqui, eu vou passar para vocês mais ou menos só essa escala que eu falei para vocês. Como é que é essa divisão desses níveis de espíritos, ou mesmo nós aqui dentro? A escala espírita, que ela é dividida em mais partes, mas a gente faz um resumo de 3. Há dos espíritos puros, que são os anjos, os arcanjos, os serafins que muitos falam. Ou seja, são as pessoas que encarnaram, tiveram muitas vidas aqui e hoje já estão no mundo espiritual, numa escala extremamente elevada de progresso moral e espiritual. Os espíritos bons são os nossos anjos da guarda, nossos protetores. Dentro disso, né, falando aqui dos simpáticos, dos familiares, dos bons, nós temos também uma escala, né, um mais ou menos. E esses espíritos bons é que são geralmente os que nos influenciam, que nós gostamos e que estão nos protegendo, porque querem nosso bem. E eles nos seguem para nos influenciar com o objetivo de nos encaminhar da melhor maneira possível, né? E os imperfeitos? Esses somos nós, que precisamos muito ainda para crescer. Por isso que nós precisamos, né? Lembre lá na frente e dizer assim, precisamos ter um protetor acima. A gente sempre quer ter professores melhores do que a gente, não é assim? Quando a gente estuda, a gente quer aprender. E assim é a mesma coisa do anjo da guarda. Então, o anjo da guarda ele está dentro do grau da segunda ordem dos espíritos, bons espíritos. Esses são os que nos protegem. Não quer dizer que Jesus e Deus e todos os outros que estão em nível acima não se preocupem com a população.
Claro que sim. Mas no dia a dia quem nos acompanha são os espíritos, os bons espíritos, né? No livro dos Espíritos, que tem muitas referências, tem da pergunta 489 até 525, eu acho, 26, fala só sobre anjos da guarda e espíritos protetores. Um capítulo inteiro. Né? Aqui a gente só está fazendo um pequeno resumo de algumas perguntas. E a pergunta 490 diz o seguinte: o que se deve entender por anjo da guarda? Um espírito protetor e de ordem elevada na escala espírita. Olha a pergunta 489. Há espíritos que se ligam ao indivíduo, em particular para protegê-lo? Sim. Que é o irmão espiritual de nível mais elevado do que nós, com o objetivo de nos ajudar. E todos nós temos. A questão é, que nível de anjo da guarda está comigo? O que eu quero que esteja comigo, para me ajudar a seguir em frente, firme, forte? E o que podemos fazer para tê-lo mais perto? Perto no sentido de sentir. Porque perto ele está com a gente. A questão é, qual é a minha conexão com o meu anjo da guarda? Eu ouço o que ele tem a me dizer? Então a gente precisa sintonizar, precisa prestar atenção, orar. A oração é uma ligação excelente. Então todos nós temos. O que mais temos no livro dos Espíritos? Olha essa pergunta 491. E qual é a missão desse espírito protetor, desse anjo da guarda? Qual é a missão dele para conosco? A de um pai para com seus filhos. Assim como nós temos nossos filhos que precisamos cuidar deles, porque nós somos responsáveis por eles, os nossos anjos da guarda também, quando a gente encarna aqui, até antes, eles vêm nos proteger a nossa vida inteira. E eles nos ajudam, eles são nossos professores, que nos educam para a nossa caminhada de evolução. E aí eles nos consolam nas nossas aflições, nos nossos medos, nas nossas fraquezas. E a gente precisa estar aberto para isso. Procurar sentir, eu tenho um protetor que quer meu bem. Isso nos consola, nos fortalece. Mas esse anjo da guarda é que nem os pais. Eles não vão resolver nossos problemas, eles vão nos fortalecer. Porque pai também aconselha, diz, não faz isso, não faz aquilo, né? Faz dessa forma. Ele vai educando, vai ensinando. Mas nós, filhos, escolhemos o que a gente quer fazer. Não é assim que a gente acha? Mais uma pergunta aqui, ó. A 492. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? É. Desde antes. Porque como nós temos muitas vidas, nós somos um espírito hoje encarnado nesse corpo aqui que nós temos de carne e osso. Uma alma aqui, nesse corpo. Que viveu uma outra vida. E em outra vida nós também temos um protetor, que pode ser tranquilamente o mesmo daquela vida, pode ser o mesmo dessa vida, esse anjo da guarda, que pode ser o mesmo anjo da guarda de uma vida futura. Então nós temos um anjo da guarda desde o nascimento, que pode ser o mesmo de vidas passadas, quanto pode ser um outro. E ele nos acompanha, inclusive, após a nossa morte, aqui. E em muitas vidas futuras. Então é alguém que quer nosso bem, que quer nos ajudar a seguir em frente. Lembrando sempre do nosso anjo da guarda. Olha só, mais uma pergunta. A 504. O que ela diz assim? As pessoas sempre perguntam, eu quero saber o nome do meu anjo da guarda. Tu não sabes o nome do teu anjo da guarda? Tem uns que dizem assim. Não sei. Se o nosso anjo da guarda, ele pode ser de muitas vidas passadas, como é que nós vamos ter certeza de quem é? Meu anjo da guarda é minha avó, mas então, se a avó era viva e quando eu nasci, eu não podia ser meu anjo da guarda. Se o meu anjo da guarda, ele está comigo desde o dia que eu nasço, aqui, falando desse momento, nessa vida aqui, então é alguém que não conviveu comigo nesse período aqui, é alguém que eu não conheço.
Então não é importante saber o nome do anjo da guarda. Não precisamos saber, precisamos ter certeza e crer que tem alguém querendo o nosso bem. Acreditar que tem alguém que quer nos proteger. Ter fé de que alguém está conosco para fortalecer a nossa caminhada. Isso é importante. O nome do meu guia, o nome do meu anjo da guarda, o nome do meu mentor. Isso são detalhes. Não é importante. Tem muita gente que acha isso importante. Não é importante. Porque essas pessoas, muitas vezes, como eu já falei para vocês, esses espíritos seguem, vêm de vidas passadas, estão nessa e seguem para a próxima. Tudo isso nós temos no livro dos Espíritos. Muitas perguntas e muitas respostas. É um livro que tem bastante informação. Olha 495. Essa aqui, ó. Essa aqui a gente pensa muitas vezes, né, sobre essa pergunta. O espírito, o anjo da guarda, abandona algumas vezes o seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Faço uma outra pergunta. Os pais desistem de seus filhos quando eles não seguem seus conselhos? Os pais desistem dos seus filhos quando eles aprontam? Ou quando eles seguem um caminho mais difícil? Ou quando se envolvem com drogas? Quando se envolvem em situações difíceis? Não, né? A gente está ali sempre fazendo uma coisa para trazer de volta para o caminho do bem. Será que o Espírito Protetor faria como? De que forma isso? Ele se afasta às vezes, um pouquinho, porque ele não é ouvido. Os conselhos que ele recebe, que nem um filho, se afasta um pouco do pai. Ah, que pai chato, que mãe chata, me dizendo essas coisas, eu não quero. Dá uma afastada, mas está ali, perto, de olho, vendo se a pessoa protegida precisa de alguma coisa. Porque ele tem, qual é a missão dele? Acompanhar nessa vida anterior, essa vida inteira, o seu protegido. Ele assumiu essa missão. E quando a gente quer novamente diz, ai meu Deus, meu anjo da guarda me ajuda, eu preciso melhorar, estou assim, está ali ele de novo, pertinho da gente, que nem os pais. Então a gente se afasta e se aproxima de acordo com a necessidade. Então se o anjo da guarda é parecido, tem uma missão parecida de um educador, de pai, nessa situação é a mesma coisa. Então nós queremos o quê? Que ele fique perto da gente? A gente tem que se esforçar um pouco para isso. Ouvir os conselhos que estão lá no nosso ouvidinho. E aí, ó. Que pergunta interessante, né? Todos os desenhos, as crianças desenham os anjos de que forma? Essa figura aqui tem na casa da minha avó, desde que eu era bebê. Está lá? Quer dizer, agora não está mais na casa da minha avó, está na minha casa. Estava na casa dos meus pais, hoje está na minha casa. Quem não tem essa foto em casa, às vezes, na casa dos avós? O anjo sempre ali protegendo as crianças, às vezes com uma bola, uma ponte. E as asas? O que quer dizer as asas? Se anjos são espíritos como nós, não são diferentes, mas sim espíritos já desencarnados que evoluíram e já estão num grau de evolução moral e espiritual muito acima, assim como Jesus, as asas não tem sentido, né? Tem? O que significam as asas, será? Vamos ver se a gente tem uma resposta aqui. Olha só. Porque podem estar em qualquer lugar. Porque nós não temos só um anjo da guarda, muitas vezes, e um único anjo da guarda não está somente em um lugar, e às vezes não tem só um protegido. Como é espírito e não tem corpo de carne e osso, ele pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. E as asas significam liberdade, significam pureza, de anjos puros, espíritos puros. Não que tenham asas, mas é uma simbologia. Estão em todos os lugares, estão aqui no Lenal, como pode estar lá no Japão, rapidamente, pelo tempo do mundo espiritual.
Mas a gente, desde criança, aprendeu o quê? Que os anjos têm asa. E olha só que lindas as fotos. Quando eu vi isso aqui, eu me lembrei na hora do quadro da minha avó, que ele sentava lá e ele dizia, olha o anjo da guarda, está lá cuidando de vocês. A gente ia tomar banho de rio, ela sempre dizia, cuidado. Né? Hoje a gente não pode mais fazer essas coisas. Mas então, os anjos têm asas porque eles podem rapidamente se locomover. Nós estamos aqui, de repente estamos longe, precisamos de uma ajuda, ele está ali, junto conosco. Muito mais rápido do que nós, né? E como é que a gente faz essa sintonia, esse contato com o nosso anjo da guarda? De que forma será que eu consigo ter um contato com ele? Através da nossa consciência, através daqueles instintos, aquela voz que vem na nossa cabeça e diz, não faz isso, faz aquilo. Está lá, mas a gente não presta atenção. A nossa vida é tão cheia de ansiedade, a nossa vida é tão agitada, que a gente não tem tempo, às vezes, de ouvir o que vem de conselhos aqui na nossa mente. E a gente muitas vezes não dá nem importância, não presta atenção. Aí o anjo vai e faz de que forma isso? Vem através dos amigos, vai lá e diz comigo, fala para ela não fazer isso. Aí vem um amigo, eu disse, não faz isso. Então o anjo da guarda, além de ele nos influenciar, e às vezes a gente não presta atenção no que ele está nos dizendo, ele vai na nossa família, vai num amigo. Não é assim que às vezes a gente ouve o conselho dos nossos amigos? É porque o anjo da guarda está ampliando uma maneira de chegar na gente, porque a nossa consciência está fechada. Isso também está no livro dos Espíritos. O que mais nós temos aqui? Olha só. Aquela voz ou aquele amigo que diz, não faça isso, perdoe. Mas a gente, não vou perdoar. Não merece. Mas diz, perdoa, vai trazer paz interior para ti. O anjo às vezes também, não faz isso, vai te prejudicar. Não, a gente não presta atenção, né? E assim, vai vir aquela vozinha, vai dizendo as coisas e a gente não presta atenção. Então, o anjo da guarda está ali. A gente que não está aqui, não está conectado. A partir da hora que a gente começar a prestar atenção de que tem alguém querendo nos proteger, e esse alguém quer nosso bem, a gente muda a nossa maneira de pensar. Faz a meditação, que nem essa moça está fazendo aqui. O que eu devo fazer? De que forma agir? Em oração? Pedindo? Tem uma história aqui, o Tobias, ele estava no deserto, e de repente, andando, se perdeu, ficou sem água, sem comida, ficou fraco, caiu no chão e começou a chorar e disse, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou morrer aqui. E aí ele começou a pensar, mas eu preciso, né? E aí triste, de repente veio uma vozinha e disse para ele, levanta-te, faz alguma coisa. E ele, depois de muito esforço, tudo bem, vou tentar e vou me levantar naquela má vontade, mas precisa seguir em frente, senão ele ia morrer ali naquele lugar. E aí ele pensou, que caminho eu vou tomar? Esse caminho aqui ou aquele caminho ali? Para onde eu vou será? Ele com muito esforço, vou tomar o caminho à direita. Ele foi andando, o que ele encontra? Água. E ele fica feliz da vida, diz, meu Deus do céu, valeu o meu esforço. Encontrei água, vai salvar minha vida. Eu pergunto, se ele tiver fé, o que ele vai pensar do que aconteceu? O que ele vai dizer? Obrigado, meu anjo da guarda, e a Deus pelos pensamentos e pela inspiração e pela força que me destes. Ele vai agradecer ao seu anjo da guarda, porque inspirou ele, te levanta, segue o caminho à direita, vai em frente, você vai encontrar uma coisa boa lá na frente. Se ele tiver fé, ele vai lembrar. Se ele tiver ligado os laços, os vínculos com o seu anjo da guarda, ele vai lembrar disso. Mas se ele não tiver fé, o que ele vai dizer? Eu sou sortudo. Tem bons pensamentos, que boa ideia que eu tive. Que sorte. Peguei o atalho certo. Não é isso que acontece na vida da gente? A gente não fala às vezes que o outro é sortudo e nós somos azarados? Tudo é uma questão de sorte, o azar não é de sintonia.
E é bem isso aqui. Quando eu vi essa história aqui no Evangelho, eu me lembrei disso. Né? Quantas vezes a gente diz que sortudo é que eu sou que é azarado, mas eu estava preparada. Qual era a minha sintonia? Eu prestei atenção, eu procurei refletir sobre que escolha fazer. E nos momentos de dificuldade, a gente pode pedir então ajuda aos nossos anjos da guarda? É sim, claro que sim. Só que o quanto eu estava distante dele antes desses problemas? Será que ele estava mais afastado, já que eu não estava, afastei ele de mim? Na hora que eu preciso, ele vem, lembra que ele volta a se aproximar. Mas o quanto que eu estou ligada com ele? Mas eu posso sempre fazer orações e pedir ajuda. Porque qual é a missão dos nossos anjos da guarda? Nos ajudar a crescer. É como um pai que sempre se aproxima quando o filho quiser estar próximo novamente. Mas a gente precisa sintonizar, pedir força com fé. Mas ele não vai resolver nossos problemas. Ele vai nos ajudar a levantar e seguir em frente e encontrar água, como a história de Tobias. Ele não vai levar água na mão, está aqui. É aquela história que a gente fala, quando a gente ajuda alguém, a gente pode dar comida, pode dar um peixe, ou pode ensinar a pescar. Se eu me ensinar a pescar, eu estou ajudando essa pessoa a sobreviver dali para frente. Se eu der um peixe para ela comer, eu estou alimentando essa pessoa somente por um dia. Qual é o melhor? Preciso agradecer por ele estar comigo, me ouvindo. Ter fé, acreditar, fazer essa ligação constantemente. Porque tudo é uma questão de crença. Porque problemas e sofrimento a gente todos temos. A questão é como eu vou encarar isso. Temos doenças, temos perdas, temos momentos felizes, momentos tristes, todos nós. Ninguém é somente uma coisa. A questão é para onde eu estou virado os meus pensamentos. Aquele lado lá com fé, onde que eu agradeço a inspiração recebida, ou aquela dizendo que eu sou sortudo e o outro é azarado. Tem mais uma história muito bacana de Chico Xavier. Vamos ver se aparece aqui. Aí o Chico Xavier, ele estava doente. E aí ele pergunta para o anjo da guarda dele, Emmanuel, diz para ele, o que você pode fazer por mim? Aí Emmanuel diz para ele, vou te contar uma história. Havia um homem bom, e eu dei para ele um guarda-chuva. Dei para ele uma capa de chuva. Também dei para ele botas. Dei várias coisas para ele. O que significava tudo isso que eu estava dando para ele? O que significava? O que ele estava dizendo para o seu homem? Deu um chapéu também para se proteger da chuva. Que sinal que o anjo da guarda estava dando para esse homem bondoso? Que sinal? Que ia chover, né? Todos os sinais eram, né, de que ia chover. Se estou dando todos os equipamentos para me proteger da chuva, é porque alguém estava me dizendo, vai chover. Aquela história que a gente vai em casa, tá, a criança em casa, que a mãe diz, leva o guarda-chuva, pode chover. É a mesma coisa. Aí, agora que estava chovendo, o Chico perguntou para Emmanuel, tá, e o que eu faço com isso? Emmanuel disse para ele, use tudo que eu lhe dei. Eu venho escrevendo por seu intermédio, dou todos os conselhos, mas não posso fazer a tua parte. Ou seja, nesse exemplo, ele deu tudo o que a pessoa precisava, mas alguém tinha que usar. É a história do peixe. Né? A gente não dá o peixe, é alimento por um dia, ensinar a pescar é alimento por muitos dias. Então Emmanuel vinha dizendo as coisas para o Chico, mas ele não conseguia perceber. A dor dele, a doença dele era muito mais forte do que as informações que ele recebeu. E Emmanuel, através dos escritos, dos livros, vinha dizendo várias coisas para Chico sobre a doença, sobre os comportamentos, mas Chico não captou. Aí ele teve que contar uma outra história. E assim é para a gente. Quantas vezes vem mensagens para nós, alguém diz alguma coisa, aquela que diz assim, não tem aquela receita de bolo, né? Casamento.
Ah, mas faz assim, mas a gente não ouve, a gente pensa que não adianta, não tá, o meu problema é maior que o teu, é diferente. No relacionamento nas famílias, no trabalho, a gente sempre acha que a situação da gente é pior do que do outro. Então, quando vem alguma informação através de um amigo, de um parente, ou ali aquela vozinha do nosso anjo da guarda dizendo uma coisa, a gente não está conectado, porque não percebe. Não percebeu que veio o guarda-chuva, que veio a capa, que veio a bota, e que é para a gente usar aquilo para se proteger contra a chuva. Nesse exemplo aqui. Então, nós sempre estamos recebendo mensagens e intuições sobre de que forma devemos agir. Então, gente, se nós queremos ser pessoas mais firmes na nossa caminhada, se queremos ser mais fortes, mais harmonizados, mais conectados com o nosso anjo da guarda, nós precisamos seguir acreditando, tendo fé, e esperando e pedindo que Ele nos ajude. É essa a nossa mensagem de hoje. Eu espero que a gente consiga, que vocês consigam fortalecer sua alma e que o anjo da guarda de todos nós, ele fortaleça a nossa caminhada e mostre qual é o melhor caminho e a gente perceba isso. Qual é o melhor caminho que eu devo escolher? E nós vamos terminar aqui então com uma prece do anjo da guarda, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu dei uma adaptada, né, mas basicamente ele está. Então, eu vou ler em voz alta, gostaria que vocês se concentrassem, né? E vocês também podem pegar no Evangelho e ler várias preces para o anjo da guarda e para vocês, dele para vocês no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá. Espíritos, anjos guardiões, serem protetores nas provas de nossa vida terrena. Ajudem a termos força, coragem e resignação, inspirando e iluminando a nossa mente com bons pensamentos, para resistirmos às más tendências, nos momentos de sofrimento e fazermos as melhores escolhas. E espíritos guardiões, fiquem conosco, temos necessidade de vossa proteção, amparo e consolo. Que assim seja.